Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar por que programação é uma das carreiras mais fáceis que existe. E antes de você torcer o nariz aí, porque a gente acha que é muito difícil ser programador, fica comigo que eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu sei que pode parecer estranho falar que ser um programador é fácil, principalmente se você começou a aprender a programar e já travou ali na hora que viu as primeiras coisas de uma linguagem ou na hora de montar um algoritmo e quase desistiu. Eu sei que muita gente desiste nessa fase, mas se a gente olhar aqui com uma perspectiva, não houve nenhum momento da história que foi tão fácil começar uma carreira que paga tanto quanto a carreira de programador como é hoje. E eu quero destacar aqui alguns pontos pra gente, tá? Programação sempre foi uma carreira de autodidatas, né? A gente consegue aprender a programar sozinho, só que antes era muito mais difícil. Você precisava ter acesso aos livros certos, você não tinha um mecanismo de buscar ali dentro do livro por palavra-chave, por exemplo, e tudo mudou. Hoje a gente tem acesso a documentações e conteúdos de graça até, ou até mesmo conteúdos pagos que fazem com que o aprendizado de uma nova linguagem, de uma nova tecnologia, de um novo framework, fique muito mais rápido e direto. Isso não é só para o programador, não. Isso é praticamente para qualquer profissão. Mas o programador, especificamente, ele tem a vantagem de não precisar, por exemplo, ter um diploma para conseguir atuar. Então, olha só, já se torna muito mais fácil ser um programador do que um advogado. Para um advogado poder advogar, ele precisa não só ter passado pelos 5 anos de faculdade, como ele ainda precisa passar numa certificação, que é a OAB. E claro que dependendo do mercado que você vai atuar e dentro de algumas áreas da programação, você vai precisar de um certificado, mas de forma geral, nem isso você precisa. Isso significa que se você que quer ser programador estiver do lado do seu amigo que quer ser advogado, você já está pelo menos 5 anos na frente dele aí. Então a gente já tem aí, ó, facilidade de aprender, né? Muito conteúdo e muito acesso a esse conteúdo de forma simples e barata. A gente tem também pouca barreira de entrada, você não precisa ter um diploma, uma faculdade. E a gente tem o terceiro pilar, que são altos salários. A gente também tem a vantagem de ter um crescimento muito rápido na carreira. Para você ter uma ideia, algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui que eu tive que falar sobre uma vaga que pedia 2 anos para um cargo de júnior. E a galera ficou louca, porque como assim? Com 2 anos de experiência esse cara já devia ser pleno. E por isso que eu fiz o vídeo, porque não. Olha só, pode sim ter um cargo de júnior para 2 anos, mas a gente está tão acostumado com um crescimento vertiginosamente rápido que às vezes parece estranho que alguém com 2 anos de experiência só ainda esteja no início da carreira. Olha que loucura. Numa carreira que você não tem barreira de entrada, você tem acesso a conteúdo, você não precisa de um diploma. O que você precisa então? Você só precisa de um computador. Então, se você tem um computador com acesso à internet, você tem a capacidade de aprender. Você tem a capacidade de aprender, você tem a capacidade de criar, de aplicar coisas, de fazer o seu próprio portfólio, de aplicar para vagas, de conseguir a sua primeira vaga, de conseguir um crescimento. Então, a partir de um computador, e não precisa ser um computador super potente, caro, não, pode ser algo barato, até mesmo um Raspberry Pi, você pode dar os seus primeiros passos que vão te levar até o topo de uma carreira que hoje em dia, pelo menos, é muito procurada e muito almejada. Então imagina só a dificuldade que seria, por exemplo, para um dentista aprender a profissão dele exatamente como o programador aprende a programar. Se o programador ele só precisa de um computador, o dentista precisaria de todos os equipamentos de um consultório para conseguir aprender a fazer aquilo ali. Então, por isso que uma faculdade, por exemplo, é tão importante para ter essa estrutura. A gente não precisa dessa estrutura. E uma vez que você já sabe, na hora de você exercer a tua profissão, você também vai precisar ou alugar aquilo ali, ou de alguma forma fazer um investimento antes de conseguir ganhar o seu primeiro dinheiro. E um computador, basicamente, você não faz um investimento só para programar. Claro que é interessante, talvez com a evolução você até evoluir o seu equipamento, mas inicialmente você provavelmente já tem um computador na sua casa e você começa a partir dali. Imagina também, ainda pegando o exemplo do dentista, se ele quiser mudar o lugar do consultório dele. Não, aqui, pô, não tá vindo muito cliente aqui, eu vou para outro lugar. Pô, ele tem que pegar tudo aquilo, transportar e lá. Você pega o teu notebook e se você quiser trabalhar da praia, você trabalha da praia. Olha que beleza. E não acabou não. Tem mais uma vantagem. Se a gente pegar os exemplos da OAB, do advogado, do dentista, se esse cara ele quiser mudar de país, ele não pode. Pelo menos não de forma tão simples quanto um programador. Isso porque as leis
para você ser um advogado ou ser um dentista mudam de países para países. Só que para um programador, programação é igual em qualquer lugar do mundo. Isso permite não só que você consiga imigrar mais fácil num país, como também você pode trabalhar para uma empresa estrangeira estando no Brasil e aproveitando a possibilidade de ganhar em dólar, euro e gastar em real. Quase nenhuma outra profissão te dá essa vantagem, ou pelo menos não essa vantagem com o tanto de vagas que tem para programadores hoje. Ou seja, hoje as profissões que você trabalha digitalmente, trabalha a partir de um computador, elas te dão vantagens absurdas em relação a outras, com destaque da programação, porque programação está dentro de todas as outras áreas. E se você sabe programar, se você sabe resolver problema, você consegue criar soluções de qualquer lugar que ajudem outros profissionais ou outros negócios, e assim você consegue ainda ter a possibilidade não só de trabalhar para uma empresa brasileira ou no exterior, você também tem a possibilidade de empreender. Essas vantagens são exatamente as coisas que me atraem na programação. E eu vou te falar, na época que eu comecei a aprender, era um pouquinho mais complicado, porque não tinha o conteúdo que tem hoje, a gente não tinha esse acesso à informação, ainda era um meio um pouco mais tradicional, através de livros e aulas presenciais. Hoje, então, a gente tem muito mais vantagem porque fica mais fácil de entrar, já que fica mais fácil de aprender. Então, como é mais fácil de entrar, é mais fácil de aplicar, é mais fácil conseguir uma vaga em qualquer lugar do mundo, programação é uma das profissões mais fáceis que existe. E talvez você tenha se perguntado, se é fácil assim, quanto tempo então leva para eu aprender a programar? Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, assiste ele lá. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!